E hoje a ciência vai descobrindo coisas maravilhosas, mas a gente conhece uma ciência milenar que já fala em dietoterapia, como diz o nome há milênios, né? Uma prática milenar que é um dos pilares fundamentais da medicina tradicional chinesa, que enxerga a alimentação como uma poderosa ferramenta para promover e manter a saúde do nosso corpo. Atua de forma integral, que não dá para a gente separar, o corpo é um todo. E a dietoterapia chinesa busca equilibrar os aspectos físicos, mentais, emocionais do ser humano. E quem conversa com a gente sobre esse tema lindo é a fisioterapeuta e mentora de profissionais da saúde especializada em dietoterapia chinesa, a xará Cláudia Siqueira. Seja bem-vinda. Cláudia. Bom demais te receber, seja muito bem-vinda. Você vive em Brasília, Cláudia? Eu sou de Floripa, mas moro em Brasília e estou aqui para um congresso que eu vou conduzir amanhã sobre dietoterapia chinesa. E olha lá, que honra nossa receber a Cláudia Siqueira e de antemão ela já vai mostrar pra gente como é que funciona essa ciência, né? Eu costumo chamar, Cláudia, de a novidade milenar, porque é de milênios que a gente tem acesso a esse conhecimento, porém aqui no Ocidente é novo, né? Pouca gente ouviu falar sobre isso. E a medicina chinesa tem uma área grande de alimentação como forma de tratar as nossas disfunções. Então, a gente entende que todos os sintomas que a gente sente de perda de saúde são sinônimos de alguma disfunção energética que os alimentos conseguem corrigir. Puxa. Eu trouxe alguns alimentos aqui interessantes para a gente poder explicar um pouquinho como é que funciona. Já quero aprender tudo e colocar em prática, né? Porque é tão importante a gente aprender, mas praticar. Exato. Por isso que eu trouxe alimentos, assim, quando a gente fala de medicina chinesa, de alimentação oriental, as pessoas acham que é muito distante, né? Eu até costumo dizer, acha que vai comer cérebro de macaco ou barata frita. E não, a gente incorpora esse conhecimento para poder ter acesso com os alimentos que a gente tem aqui. Então, eu separei alguns alimentos para a gente poder conversar e das diferentes disfunções e a gente ir falando sobre. Maravilha. Bom, de antemão, um alimento que todo mundo tem em casa e que consome, a maioria das pessoas ama, eu amo, banana. Banana. Então, vamos falar da banana. A banana, para a medicina chinesa, ela é um alimento frio. Ela tem a energia Yin. A gente tem as duas energias que todo mundo já ouviu falar naquele símbolo do Tao, que tem o Yin e o Yang. O Yin é uma energia fria e o Yang é uma energia quente. A banana tem muito Yin dentro dela. Ela é positiva, mas não para todo mundo. Vou dar um exemplo. Pessoas que sofrem com dor crônica, essa disfunção é uma disfunção fria. Então, se a pessoa já está fria e come muita coisa fria, é possível que as dores sejam potencializadas. Isso é um perigo que pouca gente entende e que precisa ser incorporado. E aí eu vou trazer de lá para esse outro extremo, que é a canela. A canela é um alimento quente para a medicina chinesa, tem muito calor nela. E, por exemplo, o Brasil é considerado, infelizmente, um dos países mais ansiosos do mundo, né? A ansiedade é uma manifestação de excesso de calor. Então, uma pessoa que tem muito calor, ao consumir muita canela, pode piorar o problema. Então, a gente precisa cuidar um pouco com a composição dos alimentos personalizado para a necessidade de cada pessoa. Perfeito. Existem pessoas que são mais Yin do que Yang? Sem dúvida. Eu e você somos mais Yang. A gente fala com as mãos e tal, então dá para ver pela personalidade. Agora deve ter gente aqui nessa sala que é mais... Não, deixa eu ficar só nos bastidores, né? Ainda bem que existe essa composição. Então, tem sim, nós somos mais uma energia do que a outra de acordo com o nosso corpo físico e a nossa personalidade. Se somos energia Yang, somos energia mais quente. Exato. Se somos Yin, energia mais fria. Exato. Lembro de um nutricionista que eu fui há muitos anos, quando eu era adolescente, que ele falava que existe o gordo frio e o gordo quente. Exato. Né? E eu me lembro direitinho que ele falava o gordo frio, ele acumula muita gordura na parte de baixo. É mais o gordo lento. quente é aquele que ele deu exemplo, tipo o Jô Soares, que era o gordinho aqui, né? Total. É Isso não isso. só com a composição do corpo a gente consegue ver isso, mas pela personalidade, pelo comportamento da pessoa também. Então, ao analisar todas essas composições, tanto física, emocional, de comportamento e de personalidade, a gente vai entendendo o que é para ela e o que não é para ela.
E aí, a gente tem que buscar o quê? O equilíbrio? Exato. A saúde para a medicina chinesa é o perfeito equilíbrio entre essas duas energias e os 5 elementos que estão dentro da gente. Então, é a ciência da natureza manifestada no corpo. Então, se nós somos quentes, a gente precisa fazer uma alimentação mais fria? Exatamente, exatamente. A gente tem que trazer a energia que a pessoa tem de menos para dentro através do alimento. Então, vamos falar de uma pessoa, vamos usar o exemplo da ansiedade, tá? Uma pessoa que está muito ansiosa, ela tem muito calor. Então, a banana é bem interessante para ela. Pode ser interessante. Claro que a gente precisa analisar se ela tem dor e ansiedade. Aí vai a complexidade, por isso que é necessário um profissional bem capacitado para fazer essa orientação mais personalizada. Mas olhando apenas para a ansiedade, o consumo da banana vai ser muito interessante, porque ela tem muito calor. Eu vou botar um friozinho ali naquele excesso de calor. Então, isso vai ser uma composição terapeuticamente boa para ela. Talvez por isso é que no mundo ocidental as pessoas misturem a banana com a canela, achando que Exato. estão encontrando equilíbrio, né? Então, essa é uma coisa legal da gente falar. Quando a gente mistura as duas energias, a gente neutraliza. E aqui nesse meio a gente tem alimentos que têm as duas energias combinadas. Então, e que deveria ser a base da nossa alimentação. Não os extremos das temperaturas, mas sim as energias combinadas. Como é o caso da castanha, aqui eu trouxe um mix de quinoa, que tem as duas energias combinadas. O próprio ovo, que é um super alimento. O gergelim preto. Então, a gente vai fazendo essas composições. Esse grupo aqui são alimentos que praticamente todo mundo precisa consumir, porque eles têm as energias equilibradas. Perfeito. Ai, tô adorando isso, Não é interessante? gente. É demais de interessante. Então, se a gente tem uma alimentação equilibrada, focada na dietoterapia, energeticamente falando, a gente evita uma série de doenças? Sem dúvida. Você vive isso, Cláudia? Eu vivo isso, eu ensino isso e Você, eu vejo isso acontecer. Você se sente mais saudável? Você quase não fica doente? Com certeza, Cláudia. Vou te dizer que antes de eu entender isso e incorporar na minha vida, se eu viesse para um clima como São Paulo, apesar de eu ser do Sul, eu odeio frio. O frio não me faz bem. Eu estaria com certeza com rinite, estaria gripada, a minha garganta estaria arranhando e eu tô aqui super bem. E eu praticamente hoje em dia não fico mais doente. E eu vejo isso acontecer com os mais variados casos de doenças cardiovasculares, de diabetes, dor crônica, câncer. A história toda começou, inclusive, com a minha mãe com câncer. Foi aí que eu fui buscar tratamentos diferenciados que a medicina convencional não fala, né? Porque isso aqui a gente não ouve falar, né? Isso aqui, coisa maravilhosa. Bom, vamos lá, porque eu quero entender mais. Você já deu a dica aqui de que daqui para cá é quente, daqui para cá é frio. São 5 naturezas que a gente trabalha. A gente trabalha com quente, que é o exemplo da canela. Tá. A gente trabalha com os alimentos mornos, que não é tão quente, mas ainda são yangs. E aí eu trouxe esse exemplo do damasco, a tâmara, e trouxe 2 chás, porque eles são chás digestivos. Quando a gente fala de alimentação, muitas pessoas têm desconfortos gástricos, fica aquela sensação de empachamento. Então, tem 2 chás que são bem interessantes para isso, que é o chá de jasmim, que é uma flor, e o chá de espinheira santa, que tem um componente gástrico, de protetor gástrico bem interessante. Aqui no Brasil, a gente tem mania de chá de hortelã depois das refeições. A hortelã, ela tem propriedade digestiva, mas ela é uma erva fria. Então, ela tem a questão que a banana tem. Ou seja, não é para todo mundo a toda hora. Tá, né? então pra gente que é quente, o chá de hortelã é bom. É interessante. Tá. Sim, sim. E aí a gente tem os alimentos neutros, que carregam as duas energias. E aqui desse lado é a galera do yin. Então, são os alimentos frescos, como a chia e a banana. E o dente de leão também é um chá digestivo que tem propriedade fria. Peraí, deixa eu confundir. Galera do yin. O yin Esses alimentos são yin, mas se yin. A gente é yang, a gente come yin. Sim, Ah, tá. interessante. Então aqui é pra galera do yang. Exato, pra nós duas. Tá bom. Né? Peguei. E aqui o meio é pra, Então, aqui pra todo a mundo. chia, a banana. E o chá de dente de de leão, leão, que é um chá digestivo tá. bem interessante. Agora, se a gente tem sintomas combinados, como, por exemplo, uma pessoa muito agitada, mas ela também... Não, esse exemplo é ruim. Eu ia usar o exemplo da depressão, por exemplo. Uma pessoa depressiva... Uma pessoa ansiosa e depressiva. Ansiosa e depressiva. Ela tem as duas polaridades. Ela está ansiosa, então ela tem muito calor. E ela está depressiva, então ela tem muito frio.
E aí, as extremidades, para ela, não são legais. Aí a gente fica com a galera do meio aqui, ó. Para poder ir equilibrando energeticamente essa pessoa. Então, a gente suspende a banana, suspende a canela dela e a gente vai trabalhar com outras frutas. As frutas secas, elas têm mais calor, mas não é tão quente quanto a canela. Então, você está dando exemplo de canela, mas vê se no meu raciocínio eu estou certa. Canela, pimenta, gengibre, cúrcuma, vai tudo na mesma linha? Na mesma linha. Tudo na mesma linha. Tá. E aí, pensando em temperos frios, existem? O próprio hortelã é um tempero frio, Cebola? A cebola, ela é mais quente. Ela é mais quente, neutra para quente. Alho? O alho também, mais neutro para quente. Tem poucos temperos frios, tá? Eu consigo Alho poró? aqui. O alho poró, ele também é dessa galera aqui mais no meio. E aí, a questão é a composição que a gente bota, Comidas né? muito condimentadas não são ideais para uma pessoa ansiosa? Não, são ideais para pessoa ansiosa. Ah, então, Nem se pra uma a pessoa gente que quer, tem por enxaqueca. exemplo, emagrecer, aí todo mundo fala assim, precisa dos termogênicos. Eu sempre ouvi isso, né? Capricha nos termogênicos, capricha na canela, na pimenta, no gengibre, na cúrcuma. Nada a ver pra mim, por exemplo, que eu vou ficar mais ansiosa ainda. Exato. Aí, se você, por exemplo, vai compensar a ansiedade na comida, não é uma escolha inteligente. Mas normalmente quem tá querendo emagrecer acaba compensando a ansiedade na comida, né? Assim que a gente faz. Exato. Por isso Gente, que esse é um interessante. conhecimento interessante de ser incorporado dentro de uma visão da nutrição até. Porque faz sentido, a canela é termogênica, o gengibre é termogênico, justamente por ter calor, por isso que eles são termogênicos. Mas se eu vou intensificar um comportamento que está por trás da alimentação, não é um bom caminho. Eu me lembro que nessa época que eu conheci esse médico que também fazia algo baseado na dietoterapia chinesa, ele me mandava tomar um chá de maçã. Perfeito? O que é o chá de maçã? Então, a maçã é uma fruta que é mais fria. Normalmente as frutas, sem ser as frutas secas, elas são mais frias. Então, ela já te acalma essa questão da ansiedade. Quando você aquece a fruta, você desperta a frutose nela, que é o açúcar que tem na fruta. E aí, o doce da natureza alimenta o elemento que está em disfunção em quem precisa emagrecer, que é o elemento terra, composto pelo baço, estômago e o pâncreas. São 3 órgãos responsáveis pelo nosso metabolismo, pela visão da medicina chinesa. Então, a maçã vai te equilibrar, vai te dar, nesse caso, esse chá de maçã especificamente, vai te dar a saciedade que o doce traz e vai te equilibrar esse elemento que é responsável pelo emagrecimento. Cláudia do céu, eu quero aprender tudo isso. É Onde muito é que a gente legal, é muito aprende legal. toda essa história aí? Eu quero aprender mais. Você também, né? Tá gostando? Eu tô amando essa pauta. Conta pra gente lá no Vida Melhor Oficial. No meu Instagram também quero saber, Cláudia Tenório Oficial. Você tem livro? O meu livro tá... Vou fazer o pré-lançamento. Pelo Nem amor de posso Deus. falar sobre Não, mas isso. Sim, mas rápido. esse ano o meu livro tá saindo. Ai, a ainda gente vai bem. fazer agora o anúncio nesse Rede congresso. social, você manda brasa nos Mando conteúdos? brasa no YouTube, no Instagram, sim. O meu foco é bem para a capacitação dos profissionais de saúde, para levar isso para a população e para os multiplicadores, né? Então tem muito assunto, rende muito. Gente, viu? porque precisa. Olha aí, eu fico fã demais de um assunto como esse, porque pra mim faz todo sentido, né? Sim. Até porque nós somos energia, né, Cláudia? A gente está imerso no mundo de energia. E quando a gente consegue ver a energia materializada no alimento, fica mais fácil até de explicar como que isso funciona dentro da gente. E, gente, isso não tem nada a ver com religião. Fala, Não. isso é esoterismo. Nada a ver. A gente tá falando é de pura ciência de mesmo. ciência, tá? Eu amei esse nosso bate-papo. Vou passar aqui o contato das suas redes sociais. Pode passar, Vou te seguir, vou ficar lá de olho, assim, ó, bebendo da fonte. Vai ser um prazer. Eu quero aprender tudo isso. E a partir de agora eu vou prestar mais atenção naquilo que eu como. Preste. Né? Aliás, naquilo que as pessoas que eu amo comem também, porque às vezes você tem aí uma filha ansiosa, a minha é, por isso que eu tô lembrando dela. Já vou falar, menos canela. Menos canela, exato. Menos gengibre, menos cúrcuma. É até legal, o que a gente ensina para os pacientes é a autoobservação até. Quando você consome determinados alimentos, se perceba como é que você fica de comportamento, como é que o teu corpo reage. O corpo dá sinais. E quando a gente escuta ele, a gente faz melhores escolhas. E é impressionante. Você sabe que a alimentação, né, o corpo dá sinal. Até lugares que a gente frequenta, o lugar em que a gente está, a viagem, por exemplo, tem gente que fala assim, eu amo Nova York. Desculpa quem ama, mas eu detesto, porque me faz mal.
Eu fico muito agitada lá. Eu gosto de lugar calmo. É, porque é uma cidade... São Paulo faz isso comigo. Eu também Imagino. fico muito agitada aqui. Justamente porque é uma cidade muito young, eu falo, né? É o que você sente em Nova York. É. Eu escolhi morar em São Paulo, mas eu moro num pedaço de paraíso. Depois entra lá no meu story do Instagram que eu mostrei um pouquinho do quintal, assim, que tem muito verde, que eu preciso disso. É o segredo dela. É. Gente, e o segredo da Cláudia, ela compartilha com você nas redes sociais. Eu quero que você corra lá. Segue, deixa um agradecimento para ela, Cláudia Siqueira, MT. MTC, de Medicina Tradicional Chinesa. Ah, faltou um C aqui. Então, falta um C aí, gente. Vou pedir para tirar. Tira essa tela do crédito da Cláudia pra gente colocar certinho. Isso. Cláudia Siqueira, MTC. Siga agora, Cláudia Siqueira, MTC. Amei. Volte mais vezes. Também. Já que você vem de vez em quando para dar curso em São Paulo, quando você vier, você vem? Venho. Que a gente aprende mais. Até porque eu conheço o João, que é... João. Dá um beijo pra Duda. Casado com a Duda, que é filho do dono da Rede TV. Ah, a gente é amiga de infância. Então tá bom. Dá um beijo aqui. Obrigada. Tudo de bom, Deus te abençoe e até a Obrigada, próxima, tudo tá de bom? bom.